Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Próximo Santos. Eu sou o Rex, apresentador do canal. E hoje, se o Santos ganhou jogando bem, temos que fazer elogios a César Sampaio. César Sampaio que hoje conseguiu fazer o Santos jogar um futebol interessante de assistir, com uma organização tática muito legal mesmo, e que mostrou que o Santos pode jogar de outras maneiras, né? Sem também ser aquele cara extremamente ofensivo, é claro, mas conseguiu mostrar uma qualidade tática que até agora o Caixinha, por exemplo, não mostrou, né? Sinceramente, hoje foi o jogo taticamente mais bem organizado do Santos no ano, incluindo a época que o Caixinha estava aqui. Não estou falando que o César Sampaio tem que ser o técnico efetivado do Santos, não estou falando isso. Mas eu acho que quando entra um profissional que não estava atuando e faz um bom trabalho, a gente tem que elogiar e analisar o jogo, e isso aconteceu hoje. Inclusive, hoje vi mais organização tática nesse jogo do César Sampaio do que em todos os jogos no ano do Caixinha, sendo bem sincero. E vamos falar um pouco sobre como o César Sampaio fez isso. Eu acho que a gente pode começar falando disso. Vai lembrar, peça seu like, seu curtida, seu comentário, sua inscrição, enfim, vamos cortar falando do vídeo. Eu acho que a gente pode começar falando disso porque o César Sampaio, ele, pra mim, emulou muito bem o estilo do Tite. Tá sendo o título aqui do vídeo. Ele simulou muito bem o estilo do Tite. Pra quem tem curiosidade, né, falar, eu queria ver o Tite no Santos. Eu acho que a gente viu um Santos do Tite, né? É claro, a gente não pode falar que é igualzinho, porque a gente nunca viu o Tite do Santos, mas eu diria que é muito parecido com isso. Se o Tite viesse hoje pro Santos, a gente viria mais ou menos o que a gente viu hoje. Tanto na parte positiva, quanto na parte negativa, tá? Então, primeiro, ele emula o esquema tático do Tite. Pra quem não sabe, o Tite sempre jogou seu jogo com um volante fixo, dois meias mais abertas e um na ponta, e um meia central, né? E foi o que o César Sampaio fez hoje. Ele botou o João Schmidt na ponta do triângulo recuado, abriu o Bom Tempo pela direita e o Barreal pela esquerda no meio, e como cabeça ali do triângulo, né, o ponta do triângulo no meio, o Neymar, Guilherme e Tiquinho como atacantes, o Guilherme de atacante de mobilidade, o Tiquinho um atacante mais fixo que vai receber a bola no pivô. E aí, né, tinha bastante mudança de posição entre o Barreal e o Tiquinho, perdão, o Barreal e o Guilherme. Então, quando o Barreal ia pro meio, o Guilherme abriria pra ponta esquerda. Quando o Guilherme ia pro meio, o Barreal vinha pra esquerda como meia esquerda. Então, a gente teve bastante essa transição, inclusive o Guilherme recuando bastante para defender. E até tem aquela dúvida, né, de quando o Rollaser sai, né, porque o Neymar se machucou, entrou o Rollaser, depois o Rollaser sai pra entrar o Tassiano. Todo mundo falando, por que não saiu o Guilherme? Pra mim a explicação é simples, porque o Rollaser, ele não marca tanto quanto o Guilherme. E naquele momento, o César Sampaio estava priorizando a segurança defensiva. Então, ele preferiu deixar em campo o jogador que tem mais característica defensiva, no caso, o Guilherme, né? E aí que tá, eu acho que assim, o Santos conseguiu mostrar um jogo mais transacional, um jogo mais interessante no sentido de se postar numa linha mais equilibrada, mais centralizada, mais mediana, não uma linha ofensiva, né, vai lembrar outra linha de trabalho. Com isso, a zaga teve que correr menos para trás, então o Gil vai evoluir, o Zé Ivaldo teve mais tranquilidade para defender, mais tranquilidade para avançar, porque um conceito também que é do Tite, né, é o conceito de atacar e defender em blocos. Isso o Tite sempre priorizou no Corinthians, no Flamengo, na seleção, e a gente vê isso no Santos, né? Por que às vezes dá essa impressão que o Santos estava muito recuado? Porque todo mundo volta para marcar. De fato, defende em bloco. Quando atacava, pode ver que também o Santos não atacava com um cara isolado lá na frente. Não, tinham tabelas, tinha uma aproximação ofensiva interessante, porque o time ataca em bloco. Então, tem mais opções ofensivas. É claro, isso exige bastante fisicamente, defender e atacar em blocos, mas a gente conseguiu ver que em pouquíssimo tempo o César Sampaio conseguiu implementar isso no time, que é bastante interessante e bastante legal da gente apontar. Eu acho que, de fato, a gente conseguiu ver um modelo tático diferente. Eu já vi gente falando, não se emociona, né? Lembra do Presunto, mas o Presunto não tinha esse conhecimento tático e nem conseguiu demonstrar em nenhum momento dele no Santos o que o César Sampaio mostrou hoje, tá, gente? Então, entendam que são casos bem diferentes. O César, ele conseguiu montar esse tático em blocos que eu acho muito legal e que eu achei bastante interessante como foi formado. Eu deixo claro, tá, já no começo do vídeo, gente, eu nunca queria o Tite no Santos, não quero o Tite no Santos hoje, no sentido de que não é o futebol que eu gosto de assistir, né? Muitas vezes eu curto um futebol muito mais ofensivo, prefiro mais um perfil do Sampaoli, do Dorival até, mas não tanto do Tite, que tem uma prioridade defensiva bem relevante, vocês vão ver, viram, né? Não só vão ver, mas viram isso no segundo tempo, na metade do primeiro, depois que estava 2-0. Vocês viram ali o esquema, como é que foi. Agora, dito isso,
o esquema do Tite, a inteligência tática do Tite é muito superior ao do Caixinha, né? Isso eu falei no meu vídeo, né? Quando o Caixinha é demitido, eu falo quem eu queria e quem eu não queria, mas o que eu deixo claro, Luiz Castro, Tite, Carille... Perdão, Carille aqui surgiu. Luiz Castro, Tite, Sampaoli ou Dorival, os 4 eram técnicos muito, mas anos-luz superiores ao Caixinha. E eu acho que quando a gente vê um técnico que não é o Tite, né, mas que tá emulando um pouquinho o sistema do Tite, a gente consegue ver o quanto que o sistema do Tite é infinitamente superior ao do Caixinha, que pra mim é um modelo bem precário de jogo. Então, a gente viu esse modelo sendo aplicado hoje pelo César Sampaio. Como eu falo, a parte positiva e negativa dele é que sempre tem bastante jogadores. Então, quando o time defende, defende com muitos. Ataca, ataca com muitos. Tem essa transição rápida. O Tite sempre teve uma transição muito rápida. Só vale lembrar a seleção. A quantidade de gols de contra-ataque que o Neymar puxava, que os pontas puxavam de velocidade lá de trás. Uma jogada de contra-ataque muito rápida. É uma característica clara do Tite. Outra característica clara do Tite. Jogada aérea, muitas vezes sobrar pro segundo homem. Ter um homem no segundo pau. Ter mais gols saindo de escanteio. Né? Não à toa vimos isso acontecendo hoje. Então, assim, eu acho que a gente viu um jogo com muitas características que lembram do Tite, inclusive as negativas. E aí eu ressalto a parte ali do segunda parte do primeiro tempo, uma parte do segundo. O que eu falo de negativas? Muita gente já tava falando, pô, o time recuou muito, o time tá se defendendo muito, o time tá retrancado, alguns usaram carilou. Não tem nada de carilar. Que nem eu falei, o Tite, ele ataca com bloco, defende com bloco. Quando você tem pra puxar o bloco pra frente o Tiquinho era o homem que puxava o bloco pra frente, então a bola dominava no Tiquinho, o Tiquinho não conseguia dar o primeiro passe, era o gatilho pro time entender que tinha que subir. E aí subia aberto o Barreal numa ponta, um bom tempo em outra, e aí o Guilherme pegava a bola com o Tiquinho, tocava pro meio centralizado, que era o Roleiser em uma parte, o Neymar em outra, e se montava o jogo. A partir do momento que o Tiquinho, e isso foi bem cedo, não conseguia acertar mais nenhum domínio, já não tinha o Neymar pra interpolar jogadas também, o time perdeu essa referência, e aí o time ficou lá atrás, porque o bloco nunca era puxado pra frente, né? E isso é um problema. Isso é um problema que a gente viu, e aí o time parece que está extremamente defensivo, sendo que, de fato, vai lembrar, o César Sampaio, assim como o Tite, tem prioridade defensiva. Ah, é que vai ser prova isso. Pô, o apelido do Tite no Corinthians era empatite, né? Ele sempre via uma pressão ali, ele botava mais zagueiro, botava mais volante, ele tem uma prioridade defensiva. O César Sampaio mostrou isso. Não à toa, o César Sampaio tira o Barreal, tira o Bom Tempo, coloca Pituca, coloca Rincon, coloca o Schmidt ainda, ele mantém prioridade defensiva, tá ganhando, prioriza a defesa. Então, é uma característica também que ele vai trazer do Tite. Então, que nem eu falo, não é o estilo de jogo que eu gosto de ver, mas é um estilo de jogo que tem um padrão tático e tem um conhecimento interessante por trás. Minha análise, César Sampaio foi muito bem no jogo de hoje. Eu prefiro que o Santos vá atrás de um Tata Martini, de um Sampaoli, meu loucura foi o Tata Martini, mas é como o nome que surgiu hoje, mas de um técnico consagrado com um estilo de jogo mais ofensivo. Essa é a minha preferência. Dito isso, se é pra trazer um Carpini, um Diniz, nome de Mano Menezes, nome de Zanardi aí, se é pra trazer um cara que não está consagrado e também não tem um estilo ofensivo, então, né, vamos trazer uma incógnita que não tem estilo ofensivo. Ou trazer um cara que tem estilo ofensivo, mas que é uma incógnita, como foi o Caixinha, por exemplo, como até poderia ser o Quinteiros. César Sampaio, pra mim, mostrou um conhecimento tático interessante. Se é pra apostar em alguém, por que não apostar no César Sampaio? Agora, eu não manteria o César Sampaio. Eu iria atrás de um técnico consagrado com um estilo mais ofensivo. Se o Santos não conseguir esse perfil, tudo bem. Aí eu acho que, em último caso, faz até um pouco sentido manter o César Sampaio. Não é minha escolha, não seria minha opção, mas acho compreensível. Vamos lá. Jogador. Brazão fez uma defesa milagrosa, né? Mais que o Santos tenha recuado, vai lembrar, o Santos vai ter dificuldades na defesa. O Santos tem uma zaga ruim, né? Jogadores ruins na zaga. E o Brazão operou milagre hoje, principalmente na cabeçada que ele cata lá embaixo. De grande defesa, a partir desse time do Brazão. Léo Godoy, eu acho que o esquema de jogo, recuar com mais jogadores, esconde um pouco as falhas do Godoy. Mas, cara, muito ruim. Muito ruim. Eu acho que a única coisa que a gente via diretamente no primeiro tempo, os caras do Atlético passando, era pelo Godoy. O Sherman entrou, melhorou. Não consertou, mas melhorou. E, bom, a gente precisava de um lateral direito. Na zaga, Gil acho que entrou bem. Com o time um pouquinho mais atrás, ele conseguiu jogar muito melhor. E o Zé Ivaldo foi o homem do jogo, não tem o que falar. Além do gol, defendeu tudo, colocou o Hulk no bolso, ganhava no corpo, ganhava em cima. Tem que melhorar um pouquinho as entradas, né? Porque aquela entrada dele, pra mim, é pra amarelo mesmo, tá tudo certo, mas dava margem de interpretação. E aí, desnecessário,
né? Completamente desnecessário a entrada que o Zé Ivaldo deu. Escobar, pra mim, foi um dos melhores jogadores em campo também, anulou o lado esquerdo ali, pra mim, muito também pela companhia do Guilherme. Ótimo jogo do Escobar, não tenho o que falar. Joga muito, tá jogando muito Escobar. Schmidt, quando o time tá mais recuado, ele não precisa correr tanto, ele melhora. Porque ele consegue fazer mais desarme, sai jogando um pouquinho mais fácil, porque o time tá mais enxuto, mais em bloco, mais fechado. Melhorou, mas tem muito mais a ver com tática do que, pra mim, desempenho individual. Bom tempo, pra mim, ofensivamente, e até defensivamente mesmo, tirando o Zé Ivaldo, foi o melhor em campo. Criou todas as chances de ataque do Santos, aparecia na direita como ponta muitas vezes, joga de meia direita muito fácil, fez muitos desarmes, arma as maiores jogadas do Santos. Bom tempo, um cara fora de sério, cara, fora de sério. Barreal, pra mim, também foi um dos melhores ofensivamente. Motorzinho, puxava os contra-ataques, voltava pra defender, faz muito desarme e tal, Barreal. Trocou rápido de posição com o Guilherme, nem dava pra perceber muitas vezes. Surgiu bem no meio de campo, no meio da área pra fazer o gol. Ótimo a partida do Barreal. Neymar, quando tava em campo, jogou bem, né? Conseguiu criar chances, botou uma bola pro Zé Ivaldo de cabeça que ele não conseguiu acertar a cabeçada. Criou algumas chances interessantes. Quando entrou o Rollaser, acho que jogou bem. Não foi um gênio, que tem que ser, pelo valor que foi pago. Mas jogou bem, botou 2 vezes o Barreal na cara do gol. Na cara do gol. Uma o Barreal chuta, o goleiro cata, a outra ele tenta tirar do goleiro, o goleiro dá um tapa com a mão. Acho que o Rollaser, como meia, começou a se achar. Em um time mais organizado, ele tende a melhorar. Guilherme, vi muita gente falando que foi pavoroso, concordo ofensivamente, puxando de contra-ataque dele tá pavoroso. Ele toma muitas decisões erradas, né? Mas, defensivamente, acho que o Guilherme foi muito importante. Tanto que o Galo não criou nada pela esquerda, né? De ataque do Santos, direita de ataque do Galo, por causa do Rollaser. Jogou muito, muito, muito bem. Do Rollaser, não, perdão. Por causa do Guilherme e do Escobar, é claro. Jogou muito bem, defensivamente. Né? Pô, Rex, ponto tem que ser defensivo? Bom, aí eu faço a analogia com o Tite, o Carille. Corinthians sempre teve o Romero, jogadores desse perfil, que são operários, né? Então, para esse padrão de técnico, eu acho que esse padrão de jogador faz sentido, né? Tiquinho, para mim, foi o pior em campo. Quem matou as oportunidades ofensivas do Santos, atrapalhou em algumas transições, falhou bastante. Acho que o Tiquinho falhou bastante, acho que foi o jogador que deixou mais a desejar hoje. É o Tiquinho Soares. Sobre quem entrou, Pituca, novamente não entra muito bem, não desarma bem, não arma bem. O Pituca, não gostei da partida dele, não. Rincon, pra mim, entrou até melhor, mas também defensivamente também achei um pouco frágil. Mas tá esperto na hora também, roubou bolas boas, quase fez o gol, né? Então, tá ali. E o Tassiano entrou depois. Cara, o Tassiano quase foi imperceptível no jogo. Acho que ele entra no momento que o Santos tá bem mais arrumado, então a gente não vê tanta participação dele, mas também não foi mal. Acho que foi discreto, mas um discreto positivo. Por fim, é isso. Acho que o Santos joga bem. Finalmente o Santos consegue fazer um jogo organizado de um time que pode não estar jogando como a gente queria ver, mas a gente vê alguma organização tática, que é coisa que a gente não vê há muito tempo, tá? Essa é a minha avaliação sobre o jogo de hoje. Peço seu like, seu comentário, sua curtida e sua inscrição. Eu gravei o jogo, se eu conseguir fazer uma análise tática legal, eu trago aqui pro canal. É isso, forte abraço e agora eu fui!